Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Salmo, o Salmo 126. Aleluia. O Senhor falou forte no meu coração hoje. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas. Irmãos, uma certeza você precisa ter hoje, em nome de Jesus. É que o Senhor, Ele vai estar com você, não importa qualquer que seja a situação. E isso para mim basta. Eu tenho aprendido nesses dias, irmãos, que quando nós estamos com o Senhor na nossa vida, o resultado, ele é um só. Nós sempre vencemos. Não importa se aquilo que nós estamos enfrentando pode parecer um momento de dor ou de perda. Porque quando nós estamos com o Senhor, até quando aos olhos do mundo nós estamos perdendo, nós estamos ganhando. Amém? Você não entendeu isso talvez, mas você vai entender. Eu queria que você lesse o Salmo 126 e o verso 5 comigo. Um texto bem conhecido, um texto poderoso que carrega uma mensagem de consolo, que diz assim: os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Eu quero ler de novo, e tem uma tradução mais antiga, que acho que todo mundo já decorou, né? Que diz assim: os que semeiam com lágrimas, com júbilo, colherão, ceifarão, né? E o 6, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus feixes. O feixes, dentro do que está sendo dito aqui, uma seara, o trigo, o feixe, ele é o fruto do campo. Ele é a recompensa daquele que plantou chorando. Amém? Coloque a mão no seu coração, eu quero orar com você. Papai, nos leva nessa noite, aonde só o Senhor pode nos levar. Papai, nos dá nessa noite aquilo que só o Senhor pode nos dar. Nos entrega aquilo que só o Senhor pode nos entregar. Eu entrego a Ti as minhas emoções, a minha vida, e eu consagro ao Senhor, Pai. Eu entrego ao Senhor cada vida, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que entrou nessa noite aqui, precisando de uma palavra, precisando de um consolo, precisando de uma direção. Pai, em nome de Jesus, tudo isso aqui é Teu, tudo isso pertence a Ti. Esse momento é para o Senhor ser glorificado, e esse é o desejo do meu coração. Toma a honra, a glória deste momento, deste ambiente. Pai, consagra a atmosfera que está neste lugar, que haja uma perfeita compreensão, um perfeito entendimento sobre cada ouvinte da Tua palavra. E nós declaramos isso em nome de Jesus. Ó Deus, nós declaramos que as tentativas do inimigo, do inferno, contra o agir do Senhor sobre este povo, estão todas já paralisadas, reduzidas ao pó, enfraquecidas no poder do nome de Jesus. Santo Espírito, nos dá ouvidos atentos e corações sensíveis, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, nós somos ensinados a pensar de um jeito que nem sempre é um jeito assim correto de se ver as coisas. A nossa matemática, ela nos ensina que se Deus estiver com você, tudo vai ser uma maravilha. A matemática nossa, do cristão, ela nos ensina que se Deus estiver com você,
O mal, ele vai ficar assim, bem longe. As coisas ruins não vão acontecer. Você não vai sofrer, você não vai chorar, você não vai passar por situações que te deixa preocupado, abatido, amargurado, nada disso, porque Deus está com você. Deus é na tua vida. Você não tem mais problemas. Deus está na sua vida. Então, aquilo que poderia acontecer de mal, de adversidade, só vai acontecer na vida daquela pessoa que não tem Deus igual você tem. A sua vida, a partir de agora que você está com Deus, é só festa, alegria, júbilo, e o sofrimento, ele vai ficar longe da sua vida. É um pensamento, irmãos, que nós, às vezes, pegamos ele para nós. É um pensamento que, às vezes, nós adotamos para nós. E começamos, em alguns momentos da nossa vida, pensar. E quando nós pensamos assim, o que acontece? A hora que um momento de dor nos alcança, a gente começa a questionar se Deus está com a gente mesmo. A hora que uma notícia ruim chega, a gente começa a questionar, peraí, será que Deus está comigo? Porque está acontecendo isso aqui. A hora que algo acontece e um tempo de lágrimas, um tempo de dor nos alcança, e nós pensamos daquele outro jeito, nós começamos a pensar, peraí, Deus, se Deus estivesse comigo, a minha vida não estaria assim. E aí, irmãos, eu queria lembrar com vocês assim que esse foi o mesmo pensamento que algumas pessoas tentaram falar para Jesus quando ele estava na cruz. Quando Jesus está quase para dar o seu último suspiro, as pessoas que estavam passando ali embaixo, os romanos, alguns sacerdotes, estavam dizendo assim, ei, você não é o Filho de Deus? Deus não é com você? Você não curou tanta gente? Por que você está aí agora? Por que você está pregado numa cruz? Por que você não desce daí, para que toda a gente aqui possa acreditar que Deus de fato é com você? Então esse questionamento, se você tem se questionado dessa forma, ou se então uma voz, um pensamento tem vindo no teu coração falando essas coisas, saiba que antes de você pensar assim ou ouvir isso, Jesus, ele ouviu isso quando ele estava na cruz. E o Espírito Santo nessa noite, irmãos, ele, através desse texto, Deus, ele é Deus comigo, quando os meus olhos estão cheios de lágrimas, e quando as minhas mãos estão vazias, Deus é comigo. Quando não há colheita para me alegrar, quando o campo ainda está árido, quando o campo não tem nada ainda plantado, e lá estou eu, em lágrimas, o texto que nós acabamos de ler, quando eu estou em um tempo de plantar coisas, irmãos, as nossas mãos não estão colhendo nada. A paisagem na nossa frente, ela é desafiadora. E aqui a Bíblia está dizendo que quando eu caminho em meio à dor, lançando uma semente para o futuro, mas o meu presente é de dor e é de lágrima. O meu futuro talvez terá uma boa colheita, mas o hoje, o aqui, o agora é dor, é sofrimento, e eu estou plantando algo. A Bíblia diz que neste momento Deus é na minha vida, e Deus também é Deus quando eu estou voltando com a minha colheita, com as minhas mãos cheias. Deus também é Deus. Eu não sei se é o mesmo texto que o Tiago leu aqui, mas se for, é uma confirmação do que o Senhor quer que você ouça nesta noite.
Eu estava intertido com o som ali, eu não prestei atenção no livro que você abriu, mas quando eu ouvi você ler, eu identifiquei algo parecido. 2 Coríntios, capítulo 12, se você puder abrir. Não é? Tá. Vai falar a mesma coisa, viu, irmãos? 2 Coríntios, no capítulo 12, e o verso, irmãos, de número 9. Diz assim: Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições e angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que eu estou forte. O que eu estou querendo dizer para você é que o momento que você esteja vivendo, o momento que você esteja passando, se for um momento de se sentir seguro, fortalecido e confiante, ou se for um momento de você estar desesperado por dentro, eu quero dizer para você que não é o momento que você está vivendo, não é a situação e a condição que as coisas que estão ao seu redor que vai determinar se o Senhor está com você. Paulo está aqui falando de momentos de dificuldades, Paulo aqui está falando de momentos de sofrimento, e ele está dizendo, é nos momentos de sofrimento que eu encontro Deus, é nos momentos de fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida, e ele chega a dizer a célebre frase, porque quando eu penso que eu estou fraco, então na realidade é que eu estou forte. Olha como a Bíblia é. Para o forte, para aquele que está estabelecido, ela diz assim: está de pé, tome cuidado para não cair. E para aquele que está em um momento, quem sabe andando descalço por um chão árido, em uma paisagem apocalíptica, aonde nada ao seu redor coopera com você, mas você está tomado em lágrimas, em pranto, mas está lançando a sua semente. A palavra de Deus diz, aleluia, que momentos como este é que nós realmente estamos fortalecidos no Senhor. Você pode adorar o Senhor por isso. Eu quero compartilhar um pouquinho da história de José com vocês hoje. Em Gênesis capítulo 45. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gênesis é o primeiro livro, irmãos, da Bíblia. No capítulo 45. E o verso de número 1, nós vamos ler até o 11. E seria muito interessante você acompanhar comigo e se esforçar para entender esse texto. Que diz assim: e então José, não podendo se conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. E quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam perplexos diante dele. E disse mais José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. E então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito.
Agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim diz teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores. Habitarás na terra de Gósen, onde estarás perto de mim, tu, teus filhos, e os filhos de teus filhos, e os rebanhos, e o teu gado, e tudo o que tens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu, tua casa, e tudo o que tens. Amém, queridos? Eu queria falar com vocês, irmãos. Aleluia. Quantos aqui conhecem a história de José? A Bíblia diz que José, irmãos, ele, desde de pequeno, Deus colocou um sonho no coração dele. E por causa, irmãos, deste sonho, a Bíblia diz que o seu pai o repreendeu na frente dos seus irmãos. Os seus irmãos ficaram tomados de inveja com José. A Bíblia diz, irmãos, que quando José atinge uma certa idade, os seus irmãos o jogam dentro de uma cisterna vazia. Vendem ele como escravo para uns mercadores que estavam indo para o Egito. Pega a roupa que José vestia, que era presente de Jacó, seu pai, sujam com sangue de cabra e falam para Jacó: José, o teu filho, está morto. Quando José chega no Egito, ele é vendido como escravo. Então ele tem a sua liberdade tirada dele. De príncipe e herdeiro da casa de seu pai, ele se torna agora, irmãos, um servo. Ele não é dono de nada que ele põe a mão. Diz a Bíblia que para ajudar, a sua senhora tenta se deitar com ele, e ele, por conservar o seu temor a Deus, rejeita. E a sua senhora, para não ficar envergonhada, o acusa de tentar estuprá-la. Ele é falsamente condenado, injustamente, condenado, e lançado na prisão. E ali, irmãos, ele fica esquecido 13 anos da sua vida. Quantos estão me ouvindo aqui? Eu quero te fazer uma pergunta, irmãos. Deus é na vida de uma pessoa que sofre tanto assim? Tem como a gente falar? Tem como a gente dizer: nossa, eu estou vendo o agir de Deus na vida de José? É mesmo? O que aconteceu? Ele comprou um carro novo? Não, ele está preso. Nossa, eu estou vendo o agir de Deus na vida de José. É mesmo? O que aconteceu? Então, trouxeram a roupa dele suja de sangue. Ele morreu. Eu quero chamar você para entrar na dor desse homem.
Nossa, Deus está agindo na vida de José. É mesmo? Ele foi promovido? Não, ele foi vendido como escravo lá no Egito. Irmãos, a Bíblia diz que José, ele sofre muito em tudo isso que eu disse para vocês, queridos. Só que eu queria lembrar vocês aquele texto que está em Mateus capítulo 7. Você pode ler na sua casa. Quando Jesus está dizendo assim: olha, aquele que ouve a minha palavra e a pratica, é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Para quem já conhece esse texto, irmãos, esse homem que construiu os alicerces de sua casa na rocha, ninguém tira da minha cabeça que esse homem encheu sua mão de bolha, porque você cavucar um solo fofo já te causa bolha nas mãos. Imagina você quebrar uma rocha, uma pedra, para você colocar os alicerces da sua casa. E eu tenho para mim nesse texto que esse homem que sangra, sofre para construir a sua casa sobre a rocha, lá na frente, igreja, quando vieram as tempestades, as enchentes e as dificuldades, a casa deste homem, ela ficou de pé. E eu tenho comigo, e eu quero dizer para você essa noite, que aquilo que te faz sangrar hoje, é o que te deixará forte, estabelecido e firmado amanhã. Aquilo que retira lágrimas de você hoje, aquilo que quem sabe tira noites de sono, aquilo que tira o seu apetite hoje. Eu não estou dizendo para você gostar de uma vida de sofrimento. Eu não estou dizendo para você se apegar a uma vida de tristeza e dor, não. Eu estou dizendo para você que é possível, através da dor, do sofrimento, da adversidade, você enxergar que Deus está ao seu lado o tempo todo e você não está sozinho. Irmãos, nós lemos aqui o discurso de José. Quantos leram o discurso de José comigo? Você pode dizer um glória a Deus? O que nós aprendemos quando nós vemos o discurso de José? O que me faz sangrar agora, vai me deixar forte amanhã, vai me deixar com calos, vai me deixar fortalecido para enfrentar diante das tempestades amanhã. O homem que cava sobre a rocha, ele tem estabilidade para ficar de pé enquanto as casas ao seu redor estão sendo consumidas. Primeira coisa que eu quero falar com você, o que é que José está dizendo, irmãos? Amém? José agora é governador do Egito. José agora, ele está diante dos seus irmãos. Agora o tempo, naqueles dias era um tempo de 7 anos de extrema fome. Estava só no 2º ano. Os irmãos de José estavam ali no Egito comprando comida, porque não tinha mais plantação. Os campos estavam áridos. Eram dias, irmãos, assim, de caos mesmo. E quando seus irmãos estão ali comprando alimento diante de José, sem saber que era José que estava ali, José vira para os seus irmãos: preste bem atenção e diga assim: o caminho da dor, o caminho da traição, o caminho da prisão, o caminho das lágrimas, foram chaves que abriram as portas para eu chegar aonde estou hoje. Você está entendendo? Quantos estão entendendo aqui, irmãos? Cada lágrima que José derramou, cada inveja que seu irmão teve contra ele, o dia que ele é lançado na cisterna,
Ele fica na cisterna para que o relógio dele se sincronizasse com o relógio dos mercadores. Olha isso. Se José não fosse lançado da cisterna, ele não seria vendido por uma caravana de mercadores. Sem ser vendido por aquela caravana de mercadores, ele não entraria no Egito como escravo. Se ele não entrasse como escravo, Potifar não o compraria. Se Potifar não o comprasse, José não seria preso e lançado na prisão. Se José não ficasse na prisão, ele não conheceria o copeiro do rei. Se ele não conhecesse o copeiro do rei, o copeiro não falaria de um homem que ele não conhece, que estava lá na prisão e que podia interpretar o sonho do rei. Você está me entendendo? Quem está me entendendo aqui? José, ele é maduro para olhar para o seu sofrimento. José, ele é maduro para olhar para as feridas da sua alma. José é maduro para olhar para as feridas de seu coração, que ele sofreu, de seus irmãos. Cada etapa dolorosa da história da vida de José até ali, ele olha para trás e reconhece que cada momento em que doeu a traição, a prisão, as lágrimas, era Deus usando aquele sofrimento como uma chave que abria uma porta e que o levava a um nível mais profundo, a um degrau mais alto, até que ele podia um dia chegar ao lugar aonde Deus o colocou. Se você quer chegar a um lugar aonde Deus prometeu te colocar, saiba que algumas chaves que abrirão portas para você entrar nesses ambientes, elas vão custar para você talvez a dor, a lágrima, o sofrimento em algum momento, mas não se desespere, porque os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Não se desespere, porque o poder de Deus se aperfeiçoa, mesmo quando eu me considero estar no meu pior momento, na minha fraqueza. Segunda coisa que José diz para os seus irmãos no seu discurso: só estamos aqui com vida por causa de tudo o que aconteceu comigo, por causa de tudo que eu passei, o que eu vivi, nos trouxe até aqui. Deus me fez chorar, sangrar, mas agora estamos aqui. O que José está dizendo para os seus irmãos é o seguinte: a dor, a traição, tudo foi necessário para que eu chegasse até aqui. Aqui onde? No trono do Egito, como o homem mais poderoso do mundo. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui nessa noite? As coisas que talvez você está enfrentando, as coisas que talvez você está passando, eu quero te convidar hoje a enxergar Deus em cada uma delas. Em cada uma destas situações, Deus está usando como uma chave para te fazer passar de fase, mudar de etapa. Irmão, vocês querem saber uma coisa? Na minha opinião, a matemática ela é o contrário. Nós vemos se Deus é na vida de alguém mesmo, é quando a pessoa está passando pela dificuldade, mas está servindo ao Senhor. Mas é quando tudo está dando errado, mas a pessoa está lá, enraizada na videira que é Jesus, aleluia, dando fruto na presença dEle. Mesmo quando tudo está difícil, mesmo quando não há forças para levantar de manhã, mesmo quando a dificuldade nos assombra, e lá estamos nós, na presença do Senhor. São esses momentos que determina se Deus está com você, em nome de Jesus. Versículo 7, versículo 8, que está no discurso de José, ele está reconhecimento em meio à dor, ao invés de murmuração. Você está me ouvindo aqui? Olhe para mim um instante. Vocês estão entendendo a história de José? Ele ficou preso 13 anos. Sendo inocente. José era um homem morto para o seu pai. Ele estava vivo e o pai nem sabia disso.
José era um herdeiro. O pai dele, Jacó, era um homem muito rico. José era o filho favorito dele. José era o administrador de seus irmãos, sendo mais jovem. E os seus irmãos o amarram, jogam numa cisterna, e ele vai viver como escravo no Egito. E agora esse homem, 25 anos depois de tudo isso ter começado, talvez, ele está orando para os seus irmãos, e o seu discurso é de reconhecimento de que a sua dor foi necessária para que agora o bem viesse sobre ele e sobre a sua família. Eu não vejo ele murmurar, eu não vejo ele reclamar. Você acha que José entendia o que estava acontecendo quando ele é jogado na prisão? Ele não entendia, ele vivia um dia após o outro. Seria fácil para mim e para você, se enfrentássemos uma dificuldade, e o Senhor já desse um script. Olha, você está começando hoje, olha, dia 15 de setembro, tá? A tua história vai mudar, e em dezembro você vai terminar o ano, assim, 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 assim. Aí você começa a ler e fala, nossa, Deus, é verdade, é verdade. Então eu vou ficar firme, então eu vou permanecer no Senhor. Seria fácil para mim e para você se fosse assim, mas não é. Eu preciso que você entenda hoje o reconhecimento em meio à dor, de que até nas dores, até nas traições, até nas dificuldades, em cada um desses detalhes, Deus está cuidando de você e preparando um amanhã diferente para que o nome dele seja glorificado. Quarta coisa sobre o discurso de José, no comecinho ali no verso 2, diz que ele chorou alto. Olhe para mim, chore, não tenha vergonha de chorar, chore de alegria, chore de dor, mas chore na presença do Senhor. Porque o que semeia com lágrima, a Bíblia dá uma certeza, com júbilo, com um sorriso nos lábios, revestido de alegria, voltará carregando os seus feixes. Alguém pode glorificar a Deus nessa noite? 5, verso de número 3. Quando José vira para os seus irmãos e fala, eu sou José, seus irmãos ficaram assim, ó, perplexos, sem resposta. O que Deus faz na vida de José, depois de todo aquele sofrimento, deixou todo mundo em volta dele olhando, boquiaberto, desacreditado. É você? É você? Eu libero essa palavra sobre a vida de alguns aqui. Eu libero essa palavra sobre você em nome de Jesus nessa noite. Que aquilo que Deus vai fazer, vai deixar as pessoas ao seu redor sem palavras. Para a gente terminar, versículo 11, o que ele diz? Aquele que sofreu, aquele que perdeu sua herança, aquele que esteve morto por muitos anos, agora vai sustentar vocês com o que tem de melhor no Egito. Aleluia, aleluia. É o filho morto, o filho que estava morto, ele aparece em dias de crise. Irmãos, tinha uma promessa sobre Abraão, Isaac e Jacó. A descendência de Jacó não podia morrer de fome, senão a promessa de Deus não cumpriria. Jesus tinha que nascer da tribo de Judá. Você está me entendendo em nome de Jesus?
Então aquele que sofreu, aquele que foi tido como morto, aquele que foi jogado indefeso em uma cisterna, aquele que teve a sua liberdade tirado dele como escravo, meu Deus, o quanto que esse homem sofreu, agora ele está ali vivo e está alimentando em dias de dificuldade a vida dos seus irmãos. Você está entendendo isso? Eu queria chamar o louvor aqui. Eu queria pedir para você abrir Romanos capítulo 8 comigo, para a gente terminar. Romanos capítulo 8, queridos, quem tem glória para dar ao Senhor aqui nessa noite? Romanos capítulo 8, e o verso de número 18. Romanos 8, 18. Leia com atenção, por favor. Olha o que está escrito. Eu estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada.